E aí, amigos, vamos analisar esporte comigo? Hoje vamos falar um pouco sobre a seleção feminina de basquete do Brasil. É uma seleção que é muito tradicional no cenário mundial do basquete, só que sofre muito com o descaso da federação, sofre muito também com o descaso de alguns clubes que não dão oportunidade para o basquete feminino, para fortalecer o basquete feminino no Brasil. E também a falta de competições internacionais, que machuca um pouco um basquete que já foi medalhista olímpico, um basquete que já foi campeão de Copa do Mundo anteriormente. E vamos também analisar um pouco o Mundial, o pré-mundial. O Brasil está classificado para o pré-mundial e pegou, talvez, nos últimos anos, um grupo que é muito acessível, né? Pensando em classificação, pensando em volta a um cenário internacional do basquete. Mas antes de mais nada, eu quero pedir o apoio de vocês, pedir para deixarem um like, se inscreverem no canal, sempre ativarem as notificações para receberem avisos de quando eu postar algum vídeo. Muito obrigado pelo apoio que estou tendo nesse momento e começaremos a analisar o basquete após a vinheta. Então, o vídeo de hoje, né, como foi dito anteriormente, vai ser sobre a seleção feminina de basquete. A gente vai tentar falar um pouco aqui sobre algumas situações, analisar alguns descasos que estão acontecendo na Confederação de Basquete nesses últimos anos, o que prejudica muito o desenvolvimento do basquetebol, tanto masculino quanto feminino. Acho que equivalem ali, né, um pouco essa crise na instituição nacional aqui do basquete, mas principalmente o feminino é o que mais sofre, né, o que mais é machucado, né, com a falta de recursos. A seleção brasileira, nesse momento, para a gente ter uma ideia de como o momento talvez seja bom, né, nesse ano de 2025, a seleção ela é nona no ranking da FIBA. O ranking da FIBA é o ranking maior, né, do esporte em relacionados a seleções, a países, e o Brasil é top 10 nesse momento, o que é muito bom, pensando que a gente não tem uma liga desenvolvida, uma liga nacional, uma liga brasileira desenvolvida, e talvez temos poucas jogadoras em destaque internacional, né, podemos dizer assim. Então, assim, o nono lugar é uma ótima colocação no ranking, até pensando que existem outras seleções, muito boas seleções, e o Brasil está na frente dessas seleções. Nesse momento, pensando em América do Sul, o Brasil é a melhor seleção, né, no ranking da FIBA ali. Em América, só perde para os Estados Unidos, realmente, que é a melhor seleção do mundo, e não perde jogos há mais de 3 anos, e agora até uma notícia quente que saiu aí no mundo do basquete é que Erik Spoelstra, que é treinador do Miami Heat, do basquete masculino, né, da NBA, deve ser o novo treinador da seleção feminina dos Estados Unidos. Então, assim, é incrível como o basquete feminino, o basquete masculino é tratado nos Estados Unidos, e até uma forma até de exemplo para o basquete feminino, masculino aqui no Brasil, né? Um multicampeão na NBA, que é uma das maiores ligas do mundo de basquetebol, vai treinar a seleção feminina e com certeza vai continuar essa tradição dos Estados Unidos não perder jogos, conseguir medalhas olímpicas e conseguir campeonatos mundiais. O Brasil, nesse momento sendo nono, ele se deve muito à participação brasileira na Copa América, que aconteceu também esse ano. O Brasil fez talvez uma das melhores apresentações em anos na Copa América. O Brasil, que não vinha chegando bem, sempre parava em semifinal, ou até antes, em quarta de final, nos últimos anos, com a geração um pouco sofrível tecnicamente. Nessa temporada chegou na final e só foi perder para os Estados Unidos. Justamente os Estados Unidos foi o carrasco das garotas na final da Copa América. Então, assim, isso mostra uma evolução, né, no trabalho, nesse ciclo, por exemplo. E os últimos ciclos foram muito tristes, foram muito debilitados para a seleção brasileira feminina. A seleção brasileira, para você ter uma noção,
é uma seleção muito tradicional no cenário mundial do basquetebol feminino. Não é a seleção feminina já venceu o mundial, o próprio mundial em 94 com Hortência, Magic Paula, Janete, foi prata em 96 nas Olimpíadas de Atlanta. Então assim, você vê que tem um histórico muito bom, né, no passado, e o Brasil sempre foi uma seleção que sempre esteve ali no cenário de Mundial, de Olimpíadas. Porém, nos 2 últimos ciclos de Olimpíada, nos 2 últimos ciclos de Mundial, o Brasil não conseguiu nem se classificar. Assim, se a gente for parar para pensar aqui, as últimas Olimpíadas que o Brasil feminino participou foi em 2016, onde o Brasil era sede, então automaticamente o Brasil se classificou. Não precisou disputar nenhum torneio, não precisou participar de nenhuma classificatória para estar jogando ali as Olimpíadas de 2016. O ciclo de 2021 foi desperdiçado, o Brasil não se classificou para 2021 em Tóquio. Em 2024 é outro também desperdiçado, outro ciclo que não se classificou para Paris, né? Então assim, você vê que já fazem 2 Olimpíadas que o Brasil está fora, o Brasil que é medalhista olímpico, né, em 96 das Olimpíadas. Também, para você ver como não foram situações ocasionais, essas não classificações para as Olimpíadas, nos mesmos ciclos, para o Mundial, o Brasil também não se classificou. O último Mundial da seleção é de 2014, a última vez. 10 anos sem participar de um Mundial. Então, assim, é muito tempo para uma seleção que já ganhou essa competição. É uma seleção tradicional na América do Sul, realmente, e não participa. Eu entendo que a ordem classificatória para o Mundial ela pode ser um pouco ingrata também. Por quê? Eu digo ingrata. Você precisa ser campeão da Copa América, sendo que na Copa América você precisa disputar esse título com os Estados Unidos. Então, assim, já se torna uma situação bem tensa, né? Igual essa temporada agora. O Mundial vai acontecer em 2026 em Berlim. Já tem uma classificada que é os Estados Unidos, que venceu a Copa América em cima do Brasil agora em 2025. No caso, precisa ser campeão da Copa América ou então precisa passar pelo pré-mundial. No pré-mundial, dependendo do sorteio que tem ali, no pré-mundial, dependendo das seleções que não conseguiram a classificação nos seus continentes, nas competições internas no seu continente, pode ser que os grupos sejam bem tensos, bem inacessíveis assim, para seleções que estão em desenvolvimento. O Brasil sofreu muito com isso também nesses últimos ciclos. Os grupos que caíam no pré-mundial, pré-olímpico, eram grupos muito difíceis, muito complicados, assim, pensando num Brasil que não era bem visto tecnicamente ali, né? Então, assim, diferentemente dessa temporada, que a gente pode ver um desenvolvimento maior, uma evolução maior na equipe brasileira, os outros ciclos sofriam muito com todo o contexto geral das competições. Então, assim, nesse momento, a seleção brasileira, desse ciclo de final de 2024 até as próximas Olimpíadas, que é em Los Angeles, ela melhorou bastante, o que traz uma esperança para o povo brasileiro de ter talvez a seleção feminina novamente nas Olimpíadas e no Mundial. E o que fomenta muito essa esperança é o grupo que foi sorteado agora na terça-feira, dia 7 de outubro. O grupo do pré-mundial, né, o Brasil, como foi vice, não se classificou diretamente para o Mundial, vai ter que participar desse pré-mundial. O grupo desse pré-mundial aí, que acontece no início de 2026, em março, é muito acessível para o Brasil nesse momento. Se a gente parar para pensar, o caminho é muito mais tranquilo do que a gente imaginou que poderia ser. Porque no grupo a gente tem o Sudão do Sul, no grupo das meninas, tem Mali, tem a China, que é a dona da casa, porque é a sede, né, do grupo onde vai ocorrer os jogos, vai ser em Wuhan, né, numa cidade chinesa. Tem a Bélgica, que já está classificada, e também tem a República Tcheca, né, que é uma seleção que não é tão tradicional assim, desde a Tchecoslováquia ali, que
se diluiu. Então, assim, é muito acessível esse momento para a seleção brasileira se classificar para o Mundial novamente. No pré-mundial, para a gente se ter uma ideia, são 6 equipes por grupo, são 4 grupos, né? Cada grupo tem sua sede específica, a do Brasil é na China, e dessas 6 equipes, 3 se classificam, né? Então, assim, metade do grupo se classifica. Porém, só que, vamos colocar aí a Bélgica, que está no grupo da seleção brasileira, ela já está classificada, porque conquistou o basquetebol europeu, né, a Eurocopa, no caso, e já está classificada. Então, assim, a gente tem 3 vagas para 5 equipes, nesse caso. Então, assim, é mais da metade que pode se classificar para o Mundial. E contando ali que a gente, talvez as principais adversárias brasileiras nesse momento no grupo seriam a República Tcheca e a China, o Brasil estaria nesse top 3, né? Se a gente colocar no papel ali, estaria nesse top 3 das 3 forças do grupo. Não acredito que o Mali, né, e nem o Sudão do Sul sejam essas equipes que possam trazer muita dificuldade para a seleção brasileira. Então, assim, só de vencer essas 2 equipes ali, o Mali e o Sudão do Sul, já coloca o Brasil, talvez, numa possibilidade enorme de classificação para o Mundial, né? É claro que a Bélgica é uma das melhores seleções do mundo nesse momento de basquete. O jogo contra eles vai ser um pouco complicado, mas, assim, é um jogo até que, se o Brasil souber jogar, souber marcar, pode trazer um bom resultado. E os jogos mais complicados ali seriam com China e República Tcheca, porque a China é a dona da casa e tem também uma experiência, uma tradição também no cenário mundial de basquete feminino. E a República Tcheca por ser uma escola europeia, é mais por isso, né? Não pela tradição da República Tcheca em si no basquetebol feminino, não é nada disso. É mais por ser uma escola europeia de basquete, o que a gente sempre tem que tomar cuidado, mesmo não tendo tradição isso daí também, até no basquetebol masculino, porque sempre tem alguma surpresa ali, né? Se você entrar com salto alto, né, nos jogos. Então, assim, talvez uma das melhores oportunidades para essa seleção voltar a disputar uma competição internacional, uma competição com peso grande, assim, como o Mundial, e poder ganhar uma confiança, talvez até para tentar buscar uma oportunidade para as Olimpíadas mesmo, né? Uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles, que seria maravilhoso ter o Brasil disputando mais uma modalidade, né? Com mais uma chance de conseguir uma medalha e conseguir até participar, mesmo que seja uma coisa mais tradicional, né? Não uma coisa ocasional, uma situação ocasional. Mas para que isso aconteça, o descaso da Confederação Brasileira com o basquetebol precisa parar. A Federação Brasileira de Basquete, ela não dá nenhum recurso para as meninas, não dá nenhum recurso para o basquetebol feminino no Brasil. Você não vê uma liga para desenvolver jogadoras, você não vê uma liga de basquete para revelar novas jogadoras. O que o Brasil sofre bastante é com a revelação de jogadores. E isso é em todos os esportes possíveis. Não é só no basquete. Claro que no futebol você tem uma revelação maior de jogadores, mas hoje em dia o Brasil sofre com a revelação também no futebol. Você sofre com a revelação de jogadores no vôlei, na ginástica. Então, assim, o Brasil tem material humano para ter grandes atletas. E já demonstrou isso, porque mesmo sem recursos, sem ter talvez a ajuda necessária do governo, a ajuda necessária das federações, alguns atletas brasileiros conseguiram se destacar, conseguiram medalhas olímpicas, conseguiram pódios mundiais, mesmo sem esse incentivo, né? E com incentivo, imagina se o Brasil tivesse esse incentivo, imagina se todos os esportes fossem incentivados pelas suas federações, pelo governo, o quanto talvez o Brasil seria potência no cenário olímpico, no cenário mundial, nas suas modalidades. Então, assim, é uma coisa que precisa mudar bastante, né? Essa situação da falta de incentivo, da falta do desenvolvimento de jogadores, porque isso a porta não fecha, né? A conta não bate no final das coisas. Por quê? No momento que parar de se revelar jogadores, no momento que o nível técnico abaixar, vai acontecer o que aconteceu com o basquete feminino nesses últimos 2 ciclos, que não se conseguiu nem se classificar para nenhuma competição.
né? E é um esporte que, vamos colocar aí, é top 3 no Brasil em relação à popularidade. Todo mundo joga basquete, ou já jogou basquete na vida. Todo campo, toda quadra de rua tem uma cesta de basquete. Você vê algumas pessoas jogando basquete por diversão. E é muito triste um esporte tão popular no Brasil ser jogado às traças, assim como é o basquete aqui no Brasil. Eu digo isso até em relação ao basquete masculino também. A confederação masculina do basquete masculino, o setor masculino, sofreu aí com algumas punições há pouco tempo atrás. Não poderia disputar mundial porque a FIBA proibiu, né, em alguns momentos. Então, assim, é muito triste ver toda essa falta de desenvolvimento no esporte em si, o que acarreta em o Brasil não conseguindo grandes resultados, né, em Olimpíadas. Desde os anos 90 o Brasil não consegue disputar umas quartas de final de Olimpíadas, por exemplo. Desde do início dos anos 2000, no basquete feminino, o Brasil não é destaque, por exemplo, também. Então, os resultados eles ficam cada vez menores, cada vez piores, e ao ponto do Brasil não se classificar para nenhuma competição mais, só disputar a Copa América porque faz parte da América. Então, assim, é muito triste saber que a última competição do basquete feminino foi justamente porque o Brasil sediou as Olimpíadas, e não porque se classificou por mérito, né, por competência. Mas o que você acha desse vídeo? O que você acha que pode mudar no basquete ao todo, em geral, aqui no Brasil? Deixe seu comentário, deixe a sua opinião sobre o que foi dito aqui. Eu quero agradecer mais uma vez se você ficou até aqui vendo o meu vídeo. Não se esqueça de dar o like, comentar, compartilhar com os amigos. E isso vai me ajudar muito. Muito obrigado e até já!